Estourou a mangueira, veneno, tá indo água, eu tô falando lá. O fogo ele leva em poucos minutos, né, o que se leva uma vida para construir. Vixe, foi rápido, cara. Não faz menos de 30 minutos, o fogo já tava lá em cima já. Tava muito forte, tava muito rápido, foi muito rápido. A primeira reação é de tristeza. Foi muito rápido, o vento não colaborou nada com a gente. Foi, pelos nossos cálculos, foi cerca de 70 hectares queimado, de área queimada. É a primeira vez que nós temos essa experiência, que foi um prejuízo incalculável para a fauna, para a flora. Aí hoje eu me senti impotente, né? Porque você vê tudo queimando, né? Aquilo lá é só destruição, né? Queimando cerca, queimando tudo, assustando os gados. Certeza, né? Você vê aí, né? Essa imensidão aí queimada é devastador, na verdade, né? Era próximo do meio-dia do dia 11 de setembro de 2025. Estamos aqui na estrada que liga Socorro a Munhoz para acompanhar as histórias de todos os personagens que trabalharam durante quase 3 dias para conter o grande incêndio que atingiu essa propriedade. Acompanhe. Então foi assim, era umas meio-dia e pouco quando começou. Aí eu tava no quarto aqui, uns 3 minutinhos que eu saí e voltei pra janela. Aí vi que já tava a fumaçona vindo já. Desespero, né? Então a gente, o celular não tava pegando também. Aí a gente foi atrás de alguém pra conseguir Ligar pra alguém, né, pra ver se conseguia ligar, como o celular não tava funcionando. Aí foi na hora que aconteceu essa proeza também. Foi tudo isso aí. Foi nessa correria. Foi nessa correria que aconteceu tudo. Conversou, ligamos pra minha patroa aí dali, né? Ligamos pra ela e foi na hora que ela já começou a comunicar com o Gustavo, com todo mundo pra se deslocar pra cá. E já de pronto a gente comunicou a Defesa Civil, tanto de Socorro, que chegou rapidamente aqui, como a gente pediu um apoio da Defesa Civil também de Munhoz, também que chegaram aqui para estar acompanhando os trabalhos, né? Ele começou ali de baixo, ali mais ou menos da ponta ali e subiu. Aí depois, a segunda vez que eu vim, ele já tava ali em cima, já o paredão de fogo já tava tudo aqui já. Vixe, foi rápido, cara. Não faz menos de 30 minutos, o fogo já tava lá em cima já. Tava muito forte, tava muito rápido. Foi muito rápido. É a primeira vez que nós temos essa experiência, que foi um prejuízo incalculável para a fauna, para a flora, além da mata. Então foi assim, uma experiência, um filme de terror. A gente contou muito com o apoio, né, dos vizinhos, né, Bê? Principalmente da Defesa Civil, né? Que prontamente veio aqui, assim que eles souberam do incêndio. Eu não estava aqui na cidade, eu estava em Bragança, né? Aí ligaram para mim de lá. Aí de lá já saí, já vim urgente para cá, cheguei aqui, estava o caminhão pico aqui, né? A gente tomando as primeiras providências para apagar o fogo. A gente tentou apagar ali no começo ali da mata, mas onde era capim ainda, mas não deu, né? Porque o fogo foi alastrando, e daí a hora que pegou na mata aí expandiu. Aí hoje eu me senti impotente, né? Porque você vê tudo queimando, né? Aquilo lá é só destruição, né? Queimando cerca, queimando tudo, assustando os gados, né? Problema dos vizinhos que moram aí, né? Fogo chegando perto das casas deles, né? Então para mim foi uma experiência horrível, né? Eu até gravei um vídeo, mandei para minha irmã para ela ver lá, tava estralando tudo os bambus, aquela barulheira queimando tudo. Eu falei, nossa senhora, não vai apagar. Aí fiquei desesperado. Eu fiquei sabendo através do Zé Luiz, meu irmão, que me ligou falando, ó, Silvana, eu tô em Bragança, fiquei sabendo que tá pegando fogo na propriedade vizinha. Como a minha avó tem um sítio que tá justamente aqui de frente, eu pensei no meu primo. Aí a primeira coisa que eu fiz foi ligar pro meu primo para saber se ele estava no sítio, né, o que ele estava vendo. Meu filho estava em casa, eu falei, ó, é melhor você subir lá para ver como é que tá acontecendo, né? Aí ele subiu aqui e chegou aqui, o fogo estava pulando, né? Daí ele me mandou uma mensagem, mãe, o fogo aqui está se espalhando, né? Tá entrando aqui para a propriedade. Então daí foi um total desespero, né? Porque ele falou, ó, o fogo está incontrolável. A gente chegou no local aqui mais ou menos, era em torno de, por volta das 13 horas mais ou menos. Aí o fogo, os moradores já estavam aqui tentando combater aqui.
A gente foi a primeira equipe a chegar e nisso a gente já seguimos para cima ver como é que tava em relação à mata também. Muito vento forte, se alastrou rapidamente para cima, fomos no combate. Aí foi a hora também que a gente acionou o bombeiro, o corpo de bombeiros também. Não, geralmente quando a gente sai para uma ocorrência de fogo-mato, a gente sempre pensa que é um fogo pequeno, né? Sempre, a gente lá rapidinho a gente combate e já tá voltando para a base. Na realidade, não foi isso que a gente encontrou lá. Um cenário totalmente já queimado, uma parte na nossa chegada lá, uma parte totalmente já queimada. Quando a gente olhou para a parte de cima, uma montanha em chamas. A gente chegou também aqui e rapidamente a Defesa Civil de Munhoz também, do coordenador Edinho, veio também junto com a gente, tava com as bombas de água e fomos tentando. O primeiro combate nosso foi a bomba costal de água. Os meninos também que vieram os meninos voluntários também de socorro também. Tentando fechar o caminho da mata, combater o caminho da mata, mas o vento não colaborou em nada com a gente. Então, quando a gente chega, o corpo de bombeiros chega representando o estado no local, o primeiro que a gente faz é montar o posto de comando, né? Então, a gente montamos o posto de comando ali numa casa antiga da fazenda, onde a gente foi tomar conhecimento do que estava acontecendo para distribuir o pessoal para o combate inicial do incêndio, né? Onde já estava ali Defesa Civil, voluntários, pessoal da fazenda, reunimos todos ali e eles também me ensinaram, me mostraram os caminhos, a dimensão que era aquela montanha, os acessos que dava para a gente tentar combater o incêndio, e com isso a gente fez um percurso para ver a dinâmica que a gente ia utilizar para combater aquele incêndio. Então, a primeira medida que a gente teve que combater foi as residências local, né? Então a gente tentou mapear ali com os moradores qual moradias ali tinha acesso de caminhão, tinha acesso com as caminhonetes, tinha acesso na forma até mesmo terrestre, né, que ia a pé, né? Então eles foram nos informando as casas que os locais de plantação também, que tem plantação cultivada, né? A gente deparou também com muito animal de corte nos pastos, a gente teve que retirar esses animais, correr atrás dos fazendeiros para tirar aqueles animais locais que possivelmente poderiam ficar cercados pelas chamas aí. A hora que a gente estava vendo que perdemos o controle do incêndio na mata, rapidamente eu vim pensar no drone também. Daí foi o que eu acionei o Vinícius também, né? Vinícius da comunicação. Não, a hora que falaram para mim, tá tendo incêndio lá no Rio do Peixe. Eu pensei que, tipo, fosse uma mata, eu não tenho noção de proporção, mas eu achei que era uma coisa pequena. Na hora que eu já cheguei aqui, tudo queimado, tudo preto aqui, eu falei, nossa, essa aqui já era a parte queimada, a parte tava pegando fogo. Ali, tava pegando fogo, tava com uma labareda bem alta. Ele falou, levanta o drone, eu quero saber aonde tá esse fogo. Foi a hora que eu levantei o drone que todo mundo assustou, porque eu comecei a levantar o drone, a hora que eu passei a montanha pro lado de lá, que a gente viu todo o fogo do outro lado. Eu consegui com o drone chegar perto, próximo, no meio da mata e ver fogo dentro da mata. E a gente conseguiu até ver para onde estava correndo fogo, porque estava batendo vento e tinha toda a mata que o fogo percorrer. Uma das principais coisas que a gente fez foi percorrer o perímetro, né? Nesse período que eu estava transcorrendo esse perímetro, chegou o Vinícius, mais uma outra pessoa com um drone, né? Na qual, quando eu retornei, ele já me deu de mão beijada tudo que estava acontecendo, né? Por conta da geografia, né? Ela tem uma dificuldade muito grande para você ter a dimensão do espaço em si que está queimando e o que vai queimar, né? Então, com a ajuda do pessoal do drone, a gente teve uma dimensão quanto que ia queimar, e aí a ideia foi, vamos segurar aonde o fogo está avançando para que a gente consiga exterminar o fogo ou ele não termine de acessar a outra parte da mata, né? Que nos ajudaram muito, a gente, o Corpo de Bombeiros, para ver realmente aonde estava e qual a proporção que já tinha tomado, né? A utilização é fantástica, né? A gente tem uma visão de o que está queimando, o que vai queimar e até onde isso vai parar, né? Então, a gente consegue fazer medidas muito mais rápido do que a gente somente vê a olho nu. É muito grande essa mata. Nas imagens dos drones que foi feito, a gente conseguiu ver de cima lá que o negócio é bem grande. Então, a gente queria proteger ele de qualquer jeito para não deixar pegar, mas as condições climáticas não ajudaram nada, não ajudaram muita gente, não. A gente, a hora que entramos na mata também, no fim mais ou menos no começo da tarde, o vento virava. Uma equipe, cada equipe foi num lugar, né? E o vento virava e vinha para cima, o negócio foi assustador. Foi muito assustador e triste também, né? A hora que pegou na mata, a gente viu que foi muito triste. Então, a principal dificuldade é o deslocamento no local de combate a incêndio. É um lugar é uma montanha muito alta, com muito
muita pedra, muito mata fechada, né? Eu tô falando para vocês aqui que eu já tô há 8 anos aqui na área do 19, eu nunca peguei um incêndio naquela região, né? Então, é um lugar muito preservado, muito difícil de acessar, até mesmo de a pé, né? Onde a gente montou uma equipe aí mais ou menos de 15 pessoas e deslocamos para dentro da floresta. Isso era por volta de umas 11 horas. 11 horas, né? Da noite, né? Pra gente tentar ver se a gente conseguia fazer algum tipo de acero. Onde eu estava, por exemplo, eu estava num lugar de mata densa, muito fechada, que não tinha visão aonde era o fogo. A gente viu o clarão do fogo. E aí a gente recebeu uma ligação, meu celular estava lá comigo, e eu falo, ó, cuidado que o fogo tá cercando vocês. Então, a gente tem que tomar até esse cuidado, né? Se a gente ficar ali e o fogo dá a volta por conta do vento, cerca a gente morre queimado. No momento teve um medo ali no meio da mata, né? Todo momento. Todo momento, uma hora mesmo que nós entramos ao meio da mata ali, não tinha nada. Aí do nada, eu olhando pra direita assim, começou o fogo. Vim. Aí nós saímos tudo. Perto do fogo. Nós chegamos aproximadamente 20 metros da linha de bambu. Então a proporção de fogo muito alta, muita brasa vindo e muita fumaça tampando a gente. E escuro. Então se o fogo cerca, você não tem como se locomover muito rápido. De dia o fogo já cercou lá embaixo, né, Hugo? Se os bombeiros não fazem recuar, porque nós já tinha apagado, e tava indo combatendo, apagando, né, né? Aí a hora que o fogo acendeu forte, por causa do vento atrás, o fogo cercou nós, né? Os bombeiros voltou, volta, todo mundo recua, saímos pra onde já tinha queimado. No primeiro dia o vento tava muito forte demais, o vento tava, né, Thiago? O vento tava muito forte, a gente apagou, subia um arco e como descer, acendeu de novo. A gente teve vários momentos críticos, né? Já começa a complexidade de eu ter homens dentro da mata e eu não saber onde é que eles estão, né? A gente tava numa área de difícil acesso ao sinal, né, o telefônico não pegava quase em ponto algum, e a gente tinha que voltar no topo da montanha para mim tentar falar com algum deles, né, e a gente não conseguia sinal, começava a gritar, farol de caminhão, farol da caminhonete, com lanterna, até que algum deles gritasse lá que estava bem, né, então nós estamos falando aí, nós estamos com mais de 25 homens na mata, né, então esse momento é um momento crítico, né, que eu, por mais que eu estou lá dentro, minha responsabilidade é cuidar de vidas, né, e teve momentos próximo de residência, momentos que a gente viu o desespero da família, né, que chegava ali, estava com um balde jogando água das suas caixas d'água, num desespero. Teve uma atuação muito forte do pessoal da Defesa Civil lá, dos voluntários, a nossa também, porque a distância da mata e uma toceira de bambu que queima muito, muito rápido de uma residência que estava em construção era coisa de 3, 4 metros. Então, se chegasse ali, esse fogo ia queimar a residência. Então, essa era a nossa preocupação, né? As pessoas e os bens, né, materiais das pessoas ali. E graças a Deus ninguém ficou ferido, ninguém perdeu seus bens. Porque o terreno é muito íngreme, muita pedra, como eu falei no começo, a mata muito densa e tinha o risco também de animais peçonhentos, podia ter onça ali dentro, a gente não sabe, era uma mata nativa. Então podia ter o risco de nos atacar, né? Essa parte a gente fica um pouco apreensivo. A luz, a iluminação, por exemplo, a lanterna artificial, se acabasse a bateria, a gente confiava no instinto. Então, tudo isso vai dando uma certa dificuldade. São poucas coisas que vai nos chamar a atenção realmente, mas é mais a amplitude do fogo, a proporção que o fogo se espalhou rapidamente, saindo fora do nosso controle e adquirindo as matas. Essa aqui foi uma das mais complexas. Os animais que tiveram muitas vidas perdidas de animais, pessoas passando mal por causa da fumaça. Então, ali para combater o incêndio ali, nós usamos bomba costal, né, abafadores, o uso da caminhonete, né, e o uso do caminhão com 4.000 litros de água, né? Graças ao pessoal do alto comando nosso aqui, nos contemplou há uns 40 dias atrás com a caminhonete Kit Guarani, né? A caminhonete já tinha, mas o Kit Guarani, na qual já foi usado logo nas primeiras semanas aí, sendo de grande utilidade aí no combate ao incêndio. O Kit Guarani é um local que a gente armazena água, aproximadamente 600 litros, que vai na caçamba da caminhonete. E ela tem uma bomba que é gerada a gasolina para poder dar propulsão na água via uma mangueira que ela é acoplada também ao kit, 60 metros de mangueira. E aí a gente foi contemplado pela prefeitura com mais 50 metros. Então, no total, dá 110 metros de mangueira. Isso facilita muito o nosso combate, a nossa extinção do fogo. Esse kit Guarani, ele tem uma alta eficiência. Por quê? Junto com a caminhonete, que também é 4x4, a gente consegue chegar em locais de difícil acesso. Que o caminhão ele é limitado, por ser grande, por ter muita água. Por exemplo, nesse local que a gente estava, a gente conseguiu percorrer quase que toda a fazenda
por estrada de onde passa boi e outros animais. Se fosse qualquer outro veículo, não tinha passado. E ali a gente deparou também com um cenário que a gente pode falar, né? Que é um cenário com os 3 tipos de fogo que a gente consegue combater, né? A gente combate o fogo rasteiro, o fogo em profundidade e o fogo aéreo. O que seria o fogo rasteiro? É o fogo na pastagem, né? O fogo em profundidade. Um local igual esse, muita folha, muito tempo sem pegar fogo, muita camada de folha, onde a gente pisava e até a cintura de folha. E o fogo aéreo, que é nas copas das árvores. Por incrível que pareça, nesse incêndio teve as 3 coisas. Né? Então foi um incêndio de proporção que o bombeiro entrava, o fogo vinha aéreo, queimando rasteiro, e se a gente caísse em algum lugar, a gente não conseguia observar que o fogo também estava queimando em profundidade. Né? Então foi um cenário assim, difícil da gente atuar. Eu tinha que controlar as equipes, como a gente tem pessoas voluntárias, às vezes a gente quer se perder o controle ali, aí você tem que trazer aquela pessoa de volta para que o objetivo é combater o incêndio, não que ninguém saia dali ferido ou coisa pior. Né? A gente parou o dia inteiro, quase a noite inteira. A gente possivelmente descansamos na faixa de 3 horas, onde 6 horas da manhã a gente estava aqui novamente. Foi até as 2 da manhã, no outro dia, na sexta-feira, 5h30 da manhã, a gente estava novamente. Assim, não passava mais nada na cabeça, a não ser esse incêndio aqui nessa divisa Socorro, São Paulo, Minas Gerais. Isso, eu participei ativamente no primeiro dia, né? A gente entrou nesse horário de 4 horas da tarde e permanecemos lá até 7h30 da manhã do outro dia, onde compareceu a rendição do dia seguinte, mas assim do meu retorno para a base, eu continuei na coordenação da parte administrativa, fornecendo informações que você mesmo mandava para mim, né, do espaço aéreo, de onde o fogo estava queimando, através das imagens do drone. Essas imagens foram alimentando uma cadeira de alto comando nosso, que vem do CBI, que é do nosso Coronel Diógenes, do 19, que é o Major Baraza, do nosso segundo SGB aqui, que é o Tenente Tonon, e do meu comandante direto, que é o Tenente Luan. Né? Eles tomaram a decisão lá no alto comando, na qual enviou o Águia para cá, que o Águia ele tem o plano de voo deles. Ele tem um período que ele não voa à noite, então a gente vai acompanhando, como a gente ficou lá acompanhando o incêndio a noite inteira. No primeiro momento do dia, que é assim que o sol nascer, essa aeronave já é deslocada para cá. A aeronave ela tenta otimizar o seu combustível também. Então, quando ela chega no local da ocorrência, ela vai pousar primeiro, vai se equipar com aquela bolsa que tem aproximadamente 500 litros, vão desembarcar quase que todos os tripulantes e fica somente o piloto e um tripulante. Aí ele vai poder fazer esse voo e ficar coletando a água. Então eles fazem toda a coleta ali de informações. Então tudo isso leva tempo. O pessoal começou a combater na quinta, né? Que é a Defesa Civil, e os bombeiros chegaram logo após. Daí combatendo na sexta, de dia e de noite. E daí o Águia veio na sexta também, né? Chegou aqui na hora, por volta da hora do almoço. Daí que começou a querer dar uma amenizada, porque o Águia é muito ágil, né? Aí começou a dar uma amenizada, comecei a ter um pouco de esperança de controlar. Mas o fogo já tinha tomado conta das matas, quase tudo. Recentemente nós fizemos o desassoreamento do tanque, a licença, a autorização para poder desassorear o tanque, onde possibilitou até, graças a Deus, pegar a águia, né? A água com águia, para poder apagar os incêndios. Foi fundamental. Foi uma experiência fora do sério, porque aonde o fogo se iniciou grandemente perto das residências ali, onde a gente não conseguiria ter acesso, rapidamente tivemos a resposta do Águia, e aonde ele efetuou o combate e teve êxito na maioria dos incêndios aqui na lateral das casas. E vocês poderão ver, né, que a eficiência que é o combate com a aeronave, né, na qual o ser humano não consegue acessar, a aeronave consegue chegar com grande facilidade. Porém, esse combate ainda durou 2 dias, né? Foi sexta e sábado, com o combate com a aeronave aí, até conseguir a extinção total das chamas. A estimativa é que esse fogo durasse até a segunda-feira. Portanto, que o tenente já mandou os efetivos para cá, para até sexta-feira, né, de apoio operacional, né, com mais 4 bombeiros por dia a mais, com mais viaturas, até segunda-feira. Graças a Deus, graças ao apoio do comando, ao apoio do Águia, esse fogo foi extinto aí no sábado, às 17h30. O próprio
próprio governador Tarcísio, ano passado, ele criou o gabinete de crise. Então a gente vê que o Estado vem se antecipando da forma como dá. Mas né? Então foi realmente momentos, dias, né, na verdade, de extrema atenção para a gente, né? Porque a gente não sabia qual ia ser o desfecho, né? Mas a Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros, os nossos vizinhos foram muito solidários, eles não mediram esforço. O pessoal da Defesa Civil, eu não tenho nem palavras para agradecer. Como eles, dia e noite aqui combatendo, junto com a gente, nós ficamos aqui junto com a Defesa Civil, a gente acompanhou praticamente todo o serviço aqui junto com eles. Então a gente não tem nem palavras, né? Nesse momento que resume é gratidão mesmo. Né? Todo o apoio que a gente teve foi fundamental, né? Tanto da Defesa Civil, como do Corpo de Bombeiros, como das pessoas, voluntários, vizinhos que ajudaram, né? Eu acho que eu tenho muito que agradecer, né, a Defesa Civil e os bombeiros, e eu acho que principalmente os vizinhos têm que agradecer mais ainda, porque é onde eles moram, né? E o incêndio estava vizinho deles, e se não fosse os corpos de bombeiros, não sei o que tinha acontecido, né? Chegou muito próximo, né? E foi 3 dias assim tava cansado, uns tá até dormindo em pé pelo cansaço, mas no final não teve coisa mais gratificante de ter resolvido, né? De todo esse esforço da gente, esses 3 dias, tem valido a pena, né? Ter sido combatido isso aí. essa foi a melhor experiência que eu já tive. Foi a melhor equipe da Defesa Civil que eu pude combater, trabalhar. Foi a melhor atuação que nós tivemos. E o que mais te chamou a atenção positivamente nessa ocorrência como um todo? A união, a resposta rápida da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros. A união nossa aqui não nos deixou perecer. O orgulho de poder servir a nossa sociedade. A Defesa Civil tá de tirar o chapéu, cara. Bem, o povo esforçado, vai pra cima, não tem medo de nada, bem esforçado mesmo. Bombeiro também. Bombeiro, nota nem 1000, vamos colocar, nota 1000, que os caras vai pra cima e metam o pau lá. O cara é bom. Tinha muita gente, a energia foi muito boa, porque eu cheguei aqui, era um clima de tensão, mas ao mesmo tempo eles estavam se dando muito bem, teve até uma resenha ali antes de ir, até teve brincadeira, mas era uma brincadeira séria, todo mundo focado, todo mundo junto, trabalhando. É um trabalho bonito, é um trabalho... Eu fiquei pensando, porque é muita fumaça, eu fiquei longe do fogo e eu inalei muita fumaça. E eu fiquei pensando, nossa, esse povo vai inalar tudo isso de fumaça, todo mundo se protegendo, bombeiro, Defesa Civil, toda a vizinhança que estava aqui ajudando também, equipamento, e eu saí daqui e estava começando a escurecer. E aqui é escuro, não tem luz, não tem nada. Foi no meio da escuridão, e o povo entrando na mata, e eu ainda pensei, tira o chapéu para esse povo. Coragem, corajoso esse povo, não é qualquer um não. Eu tenho um prazer de trabalhar nessa cidade de Socorro, que o pessoal da área rural é muito acolhedor, né? Então eles veem a gente em dificuldade, nós trabalhamos em 3, 4 pessoas no combate ao incêndio, só que eles vêm com todo o apoio, né? Vêm com seus tratores, com gás tanque, com a força de vontade, já pega... Sargento, tem um abafador para mim poder ajudar? Temos. Isso ajuda demais. São pessoas muito respeitosas, respeitam o nosso serviço, sabe que a gente tem ali a função de cuidar deles também, porque todo atendimento de ocorrência do bombeiro é primordial primeiro a vida. Então não adianta a gente perder a nossa vida ou perder a vida de um companheiro, porque aí não vai ter quem atuar. Então eles obedeciam a comandos, se falasse, ó, não entra, vamos juntar. Então isso foi muito bom, porque são pessoas conscientes do que eles estavam fazendo. Graças aos voluntários e a todas as pessoas que estiveram envolvidas, a Edeli, que nos forneceu todo o alimento, todo o suporte de água e alimento aqui, graças a Deus, conseguimos ter êxito com o apoio da equipe do pessoal do Bombeiro e do Águia. A nossa família, ela sempre muito solidária, né? Tanto a minha cunhada, meu marido, que são os proprietários da fazenda, nós somos muito solidários em muitos projetos. Imagine isso acontecendo dentro da nossa casa. É como meu marido relatou, a gente se sente impotente devido à situação. Então era o mínimo que nós, como família, né? Minha cunhada, meu esposo e eu aqui junto, podíamos fazer nesse momento, que era uma maneira de estar ali próximo a eles, né? Ali a gente teve a participação de todos ali, né? Até mesmo do rapazinho que mora ali na fazenda, do Tiago, que tanto ele como a esposa dele nos auxiliou muito ali também, nos orientando tudo que tinha. A gente teve a parte também da proprietária da fazenda, que é a Edeli, mais o seu esposo ali, que nos
supriu de suprimento com água, alimentação e ficou ali até tarde da noite perguntando se precisava mais de alguma coisa. Então, esse tipo de coisa, teve pessoas que chegou com água, chegou com um copo d'água fornecido pela prefeitura, pessoal que chegou com a própria caminhonete trazendo mais suprimentos para a gente. Isso ajuda demais porque chega uma hora que é desgastante, né? A gente não tem mais onde tirar recursos, a gente está ali muito tempo, não consegue voltar para a base para se alimentar, e essa parte de apoio de alimentação, água, até mesmo um café que seja ali para quem está ali combatendo a noite inteira, é de extrema importância. Meu agradecimento à Defesa Civil, né, que nos apoiou demais, juntamente com os voluntários, o pessoal da Fazenda, o apoio que a Prefeitura nos forneceu também, no todo o suporte de caminhão-pipa, tivemos lá uma vasta equipamento de maquinário que a Prefeitura enviou, e o meu alto comando também, de mandar aeronave, equipamentos, mandar mais viatura, mandar mais recursos aqui para que a gente combater esse incêndio o mais rápido possível. Agradeço também todo o pessoal que estava empenhado lá, os voluntários, o pessoal da Defesa Civil, até a Defesa Civil de Munhoz, o Edinho apareceu lá também, foi uma ajuda no primeiro dia primordial, então... Por mais que não foi na área de estado deles, eles vieram, desceram, ajudaram, apoiaram a gente, ficou até o final. Então, muito obrigado a todos vocês. Vocês também têm uma grande diferença quando atuam em conjunto conosco, porque aí o resultado sempre vai ser muito, muito bom. Hoje, aqui, que nós estimamos por todo o levantamento que nós fizemos, né, ambiental na área, é cerca de 70 a 75 hectares de área queimada, né? Juntando a vegetação nativa, a reserva legal e pastagem, tudo. Mas se não fossem essas medidas que tivessem sido tomadas drasticamente, com todo mundo ajudando ali, todo mundo empenhando, houve uma força intensiva, tanto da população, Defesa Civil, Corpo de Bombeiro, pessoal da GCM, os vizinhos. Então, unindo forças ali, eu tenho certeza que 60% da propriedade ela teria queimado hoje. Então, nós estamos falando aí de 300 hectares queimadas hoje. A gente trabalha com alguns satélites que tem um lapso temporal de aproximadamente 3 vezes a cada 24 horas, que eles locacionam na Terra. A gente consegue fazer o que nós chamamos de cicatriz do fogo, né? A gente consegue, por vezes, verificar onde que deu o surgimento dessa queimada. Se o surgimento da queimada se deu dentro de uma propriedade rural, aí a gente consegue trazer um pouco mais essa questão do dono da curva. Iniciou-se naquele ponto, o presumo subiu e continuou subindo o morro, sentido as outras áreas, né? Aqui também, a gente consegue fazer a mensuração da área. Foi mensurada a área total aí do 1,23 km². Então, mais ou menos aí, 123 hectares. Mais ou menos uns 172 campos de futebol, para ter uma noção da área degradada. Então, referente à mensuração da área e a verificação do lapso temporal da área, como está no momento, a gente vai fazendo aí conforme as imagens do satélite. De segunda-feira, 11h30 da manhã, e ainda temos ali um pequeno foco que ficou ali no galho, 4 dias depois da ocorrência. Tristeza mesmo, né? Dá até assim uma coisa de você vir aqui, porque, né, você vê isso é ainda muito pior, né? Quando você vê assim, de verdade mesmo. De tristeza mesmo, né? Porque era uma mata tão bonita e agora você vê que tá tudo queimado. E acho que é isso, né? É uma perda muito grande para a natureza, né? Porque é só tristeza com isso. O primeiro momento que a gente vê é muita tristeza, né? É tristeza queimando tudo. E a mata, que era o principal para a gente combater, não deixar chegar ali em cima, é muito triste. A gente chegou, o fogo, a fumaça era muito, se alastrando rapidamente, vamos dizer assim, que é tristeza, é muita tristeza. A gente é durão, né? Nós bombeiros mantém essa capa de durão, né? Mas quando a gente vê o que está acontecendo e a destruição que está acontecendo naquele momento, o nosso coração, ele entristece, né? Que a gente vê que o ser humano é ruim, né?
o ser humano destrói a natureza, né? E quanto tempo faz para aquilo ali se tornar o que é, né? Então, por uma coisa maldosa ou acidental, a gente destrói uma coisa que Deus criou com tanto prazer pra gente, né? A gente vê ali animais, a gente vê ali, não sei quantas nascentes tinha ali, nós tomamos água da nascente lá, né? As mangueiras lá, nós tomando água, que foi que alimentou a gente no meio da mata ali. A gente vê animais mortos, né? A gente vê que uma coisa que é impressionante, né? Você vê os passarinhos desesperados para salvar seus filhotes, né? Então, fica ali sobrevoando naquele desespero, porque ele sabe que seus filhotes estão morrendo ali naquele local, né? Então, para a gente é uma tristeza grande, porém, a gente não pode sentir a emoção no momento que a gente tem que combater o incêndio, né? Mas quando a gente chega em casa, a gente vê o tamanho da destruição, aí a gente senta no sofá e fala o quanto nós estamos perdendo, né? Muito triste essa atuação. O meio ambiente, ele realmente tem que ter um pouco de estômago, né? Porque a gente lida muitas vezes com seres humanos que não têm nenhuma humanidade, ao ponto de tratar o animal abaixo de uma linha, né? Nível de sofrimento, assim. Os animais mesmo, a gente viu tatu morto, os passarinhos fugindo à noite, desesperado, gritando. Isso deixa a gente muito triste, porque às vezes a ação de uma pessoa, ela consegue ocasionar essa grande catástrofe, né? Hoje a queimada, ela causou um impacto ambiental muito grande. Degradação da área, problemas com erosões que a gente vai ter no solo quando vier as chuvas. Do jeito que ela está hoje, não tem a impermeabilidade do solo, onde a degradação é certa. Vem a enxurrada de cima, ela abre as voçorocas, aonde desce toda a parte de enxurrada e desemboca naquela área que é do curso embaixo. Mas quando você tem uma queimada, você tem uma série de alterações nas características químicas, né? Características físicas, químicas e biológicas do solo. Então você tem uma perda promove uma perda de nutrientes, né? Você queima a camada mais superficial do solo, essa camada é rica em nutrientes. Esses nutrientes eles são lavados com a água da chuva, né? E você diminui a carga orgânica que ela cicla, né? A ciclagem de nutrientes orgânicos ciclados pela fauna edáfica, por essa fauna do solo. Embora essa cinza que está aqui, ela tenha um teor de potássio também nas cinzas, mas para o solo ele fica bem degradado. Só que como você também promove a compactação do solo, você tem uma perda muito, muito rápida, né? E até se atingir um equilíbrio de nutrientes leva-se muito tempo, porque existe uma fauna invertebrada no solo que ela vai se alimentar, né? São organismos detritívoros que eles fazem a ciclagem dos nutrientes, das folhas, né? Restos de galhos, da matéria orgânica em geral, e ao se alimentarem eles incorporam essa carga orgânica para o solo. Mas você, a partir do momento que você mata essa fauna, macrofauna, né? Você tem uma diminuição do aporte de nutrientes. Quando você tem uma mata estabelecida, não é só a presença da vegetação. Ela tem uma funcionalidade, tanto no aporte de nutrientes, quanto na manutenção da fauna, né? Então é um serviço ecossistêmico que é proporcionado, além da própria percolação da água no solo. Então você suprime uma região desses serviços. Você tem uma diminuição de fauna polinizadora, por exemplo. Entendeu? Consequentemente, você pode ter um aumento de uma fauna oportunista, roedores, né? A exemplo, né? Que possam vir a invadir plantações, e o controle biológico foi extinto. Então você tem um desequilíbrio, na verdade, entre as populações de animais. Nossa fauna aqui, ela é uma fauna bem diversificada, porque a maior parte é Mata Atlântica. Aqui nós temos o tamanduá-bandeira, jaguatirica, a onça-parda, tatu, gato do mato, cachorro do mato. Destrói abrigo, destrói ninhos, as fontes de alimento. Com isso você tem um afugentamento da fauna e uma competição entre as espécies por recurso alimentar. Essa queimada que a gente teve em Socorro, né, você vê a proporção dela, né? Uma queimada que, pegando uma vegetação nativa, ela vai gerar uma problemática absurda
com relação à biodiversidade, os animais silvestres, né? Os senhores podem perceber, né, que logo nesse período de estiagem, esse período de queimadas, né, aí mais ou menos de junho até final de outubro, é o período onde mais se localizam animais silvestres em áreas de perímetros urbanos, né? A gente tem um volume muito grande de ocorrências para a retirada desses animais e restituição no habitat natural. As aves impactam maior, tem um impacto maior. Por quê? Os ninhos das aves são todos queimados, comprometidos, onde tem filhotes, acaba não resistindo. Então, na parte de aves, como aqui ele é um corredor ecológico, temos essa parte da mata. E a parte que faz junção do outro lado, que pega a área de Munhoz, aqui é um corredor ecológico. Então, comprometeu bastante a parte das aves. Grande parte das queimadas acabam pegando os corredores ecológicos, né? É uma terminologia que a gente usa para as áreas de preservação permanente. Porque se você for pensar no deslocamento da fauna silvestre, ela só tem esses corredores para conseguir se deslocar, né? E conforme as situações de queimada, né, a gente vê que, em grande parte até, por uma questão da natureza, né, quando os adultos, né, os animais adultos, eles verificam a queimada, eles acabam, por vezes, deixando os filhotes para trás. Então, a quantidade de corpos que você localiza depois de uma queimada é algo que é bem pesado, assim, né? Hoje aqui a atividade principal é a pecuária, e na pecuária impacta muito porque agora nós temos o gado que está alongado por conta da queimada, nós temos também o gado que são as vacas, e a gente trabalha com cria, recria e engorda. O gado da cria, eles jogam a cria fora por causa do estresse animal, perca de peso, perde muito peso, porque o impacto da queimada traz muito estresse ao animal, eles começam a perder peso. A fazenda hoje, ela tem uma função muito importante no ecossistema, porque ela é uma área muito grande, tem 628 hectares, sendo que 241 dessas 628 é área de vegetação nativa, 31 é área de reserva legal e 131 é área de preservação permanente. Porque hoje na fazenda nós temos cerca de 39 nascentes e 14 cursos d'água interno, onde ela tem uma função biológica no ecossistema muito importante. Ela desemboca desses cursos d'água, dessas nascentes que a gente tem, embaixo com o Rio Correntes, que faz divisa com Munhoz, e indo para o Rio do Peixe. Essa mata é totalmente úmida. Tem uma árvore que o pai dele falava que quando o vô dele brincava ali perto daquela árvore, que a árvore é enorme, as raízes vão até dentro da caverna, a gente vê as raízes dentro da caverna. Então, onde tem caverna, tem equilíbrio. Tem equilíbrio ambiental. Nós temos uma segunda caverna, que pode ser a segunda da América Latina. Ela tem 1.100 de extensão, os 3 trechos completos. Inclusive, quando eu trouxe para cá para fazer o mapeamento, uns amigos que trabalham com isso, e eles ficaram abismados. Por quê? Porque você não tem a entrada dela. Se eu te levar até ali, você vai ver que ela é escura, mas de repente ela clareia de novo. Então você vai ver a mata em cima. Isso transforma numa das cavernas mais bonitas que tem para isso. As cavernas, na realidade, em latim seria karst. Karst é a lixeira, tá? Então normalmente ela está no fundo do vale. Esse fundo do vale recebe todo o dejeto, todo o lixo que não é aproveitado pela natureza, vem para a caverna. O que acontece isso aqui? Então isso aqui para frente é um solo rico, porque traz toda a parte de material orgânico em decomposição. A entrada da caverna está cheia de uma trepadeira, um cactus trepadeira. Sim. Aquilo é pitainha, né? Além de muito doce, ela é alimento para os pássaros que vivem na região. Então ela é importante para a região também. Nós temos 2 colônias de morcegos dentro da caverna. Os morcegos, principalmente os frugíveros, eles são os maiores disseminadores de sementes da natureza. Por quê? Eles vão pegar uma frutinha aqui e vão voar 20 quilômetros, né? E vão despejar essa semente. Essa semente vai cair no chão, ela vai germinar. Ela é certeza, por quê? Porque tem a saliva deles que vai ajudar nessa germinação. Tá? Então são 2 colônias, uma delas com mais de 6.000 morcegos. Tá? E a gente também tem os hematófagos, que são aqueles que se alimentam de sangue,
mas que são em menores números, eles só se juntam na época do inverno porque eles têm que se manter aquecidos, né? Então, essa é uma das maiores colônias de animais silvestres que nós temos aí dentro. Aranhas, nós temos tarântulas muito grandes aí dentro, nós temos opilhões, são aranhas próprias de caverna, é uma aranha ela é triangularzinha. Nós temos muito tatu de diferentes espécies aí dentro. A importância da caverna para a espécie animal, que se utiliza a caverna como zona de caça, como zona de beber água tranquilamente, porque ela está mais escondida, né, de um predador maior, e como um predador que vai buscar sua presa aí dentro fácil. A gente tem aves que fazem ninhos nessa mata, a gente tem aves migratórias, falcão peregrino passa por aqui, entendeu? Ela vem da América do Norte passando para cá, entendeu? Aí tem muita ave de rapina aqui, né? Fora tucanos, gambá, porco-espinho, né? Várias espécies de aves que fazem. A gente tem plantas, né? Começa aqui, que é uma solenácea, parente do tomate, da batata, mas é uma árvore, é uma planta medicinal, né? A gente tem essa aqui, que também é medicinal. Então você tem muita árvore aqui, importante não só para o turismo, mas sim para a sociedade. A criação, a plantação, o aumento dessa mata vai trazer com que a gente compre menos remédio fabricado do que, né, você ter um remédio saudável na sua mão. O potencial, né, medicinal ali da Mata Atlântica é muito importante. E aqui na região, né, ela é muito rica em várias espécies medicinais. E nós temos desde os arbustos, né, árvores. Então essa daqui é uma espécie medicinal que eu particularmente gosto muito, que é a guaçatonga, né? A Casearia silvestris, então é essa árvore. E é uma planta muito importante, né? Que era muito utilizada também, é chamada também de chá de bugre, usada para picada de cobra, né? Que nós falamos na etnofarmacologia, né? A comunidade em si. Mas ela tem efeitos comprovados já, cientificamente comprovados, como cicatrizante, né? E tanto da parte externa, então assim, para picadas, para herpes zoster, herpes labial, quanto também o uso interno, né? Na forma de chá, ela pode ser utilizada para gastrite, úlcera, então principalmente, né, problemas estomacais. E ela ajuda, né, a controlar a acidez, então a liberação de ácido gástrico no estômago, então ela melhora muito, né, essa questão de úlceras. E fora, né, atualmente há todo projetos de extração de óleos medicinais, então espécies aromáticas, né, da Mata Atlântica, então aqui nós temos várias espécies, e que é feita a extração, né, de óleos essenciais com várias finalidades medicinais, né. Então é uma região bastante rica em plantas medicinais. Nós temos uma outra espécie, que é a Brugmansia, que praticamente é considerada extinta em área natural. Então, ela é cultivada, às vezes, em jardins, mas em área natural ela é considerada extinta, né? Praticamente extinta. Então, né, nós temos também aqui nessa região. Então, é realmente uma área muito importante, né? Como área de Mata Atlântica, transição um pouco de cerrado também em alguns pontos. E então, além, né, de toda a questão da mata em si, né, a importância para, né, a flora, a fauna em si, né, a propagação, nós temos então várias espécies também medicinais, né? Caraguatá, né, o gravatá, que é usado para bronquite, para tosse. Então, são várias espécies aí na região. O prejuízo, primeiro vai ter que começar para levantar a cerca que foi queimada, um monte de coisa. Tem que só começar para ver isso primeiro, depois ver a questão do impacto ambiental, né? Daí depois ver o que pode ser feito para se recuperar, né? E uma quarta etapa, o que vai ser aproveitado de tudo isso, né? Vamos ter que iniciar com a cerca. Por isso a gente está conversando para ver se a gente adota um PRAD, que é um programa de recuperação de áreas degradadas, para poder recuperar novamente, com mudas, gramíneas, pastagens, para poder ter a recuperação ambiental. Existe adubação verde, né? Existem algumas espécies que são indicadas aí para recomposição do solo. A própria deposição de matéria orgânica, ela bem conduzida, né, como matéria, um composto orgânico, né, você consegue acelerar esse processo, né? Obviamente, você tem que entrar com um processo de restauração, né? Você
substituir as espécies, né, plantar espécies vegetais, né, árvores, arbóreas, né, principalmente, adequadas para a condição que se obteve aqui resultante da queimada. Isso acelera o processo. Você vai criando ao longo do tempo condições, né, aumentando a umidade local, e isso permite que espécies mais adaptadas a ambientes mais úmidos, né, elas possam ocorrer de forma até natural muitas vezes. Nós temos a parte de cima, onde nós vamos fazer as curvas de nível, né? Posteriormente a isso, vamos adotar junto no PRAD. Agora, a princípio, essa semeadura de sementes, como braquiária, braquiarão, capim-gordura, a princípio é semeadura de sementes, porque ela ficou bem queimada. Então, a semeadura de sementes, posteriormente a isso, quando chegar a chuva, ela já começa a brotar e recuperar naturalmente. A gente acabou de fazer análise de solo, né? Agora, bem antes da queimada, fizemos análise de solo para poder ver as deficiências que a gente tem no nosso solo, porque algumas áreas em cima de pastagem, onde tem que ficar mais a parte do gado, a gente já ia fazer a correção do solo, e agora a gente vai fazer em toda essa parte também que foi queimada, infelizmente. Vamos ter que adotar essas medidas aqui embaixo também. Então, a parte de cima, a parte lá superior, ela encontra-se preservada, graças a Deus. Embora o fogo tenha adentrado na mata também, ele não chegou a comprometer muito a área de nascente. Do lado esquerdo da propriedade, que é essa outra área, impactou bastante. Inclusive, tem a nascente que é utilizada para o uso comum de vários vizinhos, deles aqui da propriedade, dos funcionários da propriedade, na casa lá embaixo, onde o pessoal mora. Então, essa nascente, a gente vai ter que fazer agora, inicial, plantio de vegetações que ajudam, como bananeira, ela acaba filtrando ali, vamos plantar as bananeiras em volta, fazer a cerca, porque hoje encontra-se tudo aberto, os animais eles podem adentrar nas nascentes, então é o que a gente vai adotar agora, essas medidas para poder preservar. Quando a gente adota essas medidas de recuperação ambiental, a gente está falando em cerca de alguns anos. Digamos que hoje, do jeito que está aqui a vegetação, o estágio que esse estágio que foi avançado na vegetação nativa, vamos falar cerca de 3 a 4 anos para recuperar. Não existe um crime específico da queimada. A queimada, ela é vista, do ponto de vista legal, como um meio para o cometimento de uma degradação ambiental. Então, a queimada, ela por si só, ela já é um agravante da degradação ambiental. Se for uma queimada no local de especial proteção, vai ter um agravamento ainda maior dessa penalidade. Até onde nos traz as informações é que foi um incêndio criminoso, onde começou em uma propriedade, a propriedade vizinha, e adentrou para a nossa propriedade, devido a muita serrapilheira, que nós temos vegetação seca embaixo das árvores, como ele é um maciço, tem muitas folhas secas. Começou o fogo, ele tem muito que vem o vento, que é a combustão do fogo. Então ele foi se alastrando, espalhando, e automaticamente foi indo, pegando. Eu particularmente achei até que tivesse sido acidental, né? Porque como está aqui na beira da estrada onde pegou, eu achei até que pudesse ter sido por conta da seca, né? Mas a gente não sabe, né, Zé Luiz? Eu tô indo pelo que o meu funcionário falou, né? Ele e a esposa dele, que veio um rapaz com uma moto azul, pôs fogo ali na parte de baixo do vizinho, que é bem pertinho mesmo, uma propriedade bem pequenininha, mas é perto, vizinho nosso. Pegou o fogo ali e daqui pulou pra cá, né? Eu vi a moto, eu nem comecei a sentir cheiro, não tava nem subindo nada. Eu vi a moto subiu, aí depois que viu, desceu. Aí é uma moto azul, parecia que ele tava até com um galãozinho embaixo do braço, tudo, né? Aí foi na hora que eu fui tentar ver ele pegou, já virou a moto e saiu correndo. Aí foi na hora, na base de uns 3 minutos, que ela viu a fumaçona subindo. Aí foi na hora do desespero, né? Começou a pegar fogo em tudo aí. A partir do momento que é acionado a ocorrência de fogo e mato, assim que eu comunico a nossa central que realmente está acontecendo um fogo e mato, já aciona todos os órgãos, né? Tanto polícia militar como polícia ambiental. Então a gente fala que é talão, né? Que é o nosso número de ocorrência. Essas viaturas e esses órgãos já estão incluídos nesse talão. Então, por mais que o fogo acabe hoje e a polícia ambiental não chegou no local no dia do incêndio, esse talão estão com eles para poder fazer a investigação se é um incêndio criminoso, se é acidental, que tipo de forma que propagou esse incêndio aí.
Então, a Polícia Ambiental ela precisa muito da população e dos outros demais órgãos que atuam frente às queimadas para conseguir localizar o infrator e estabelecer o nexo de causalidade. Se a gente não conseguir estabelecer o nexo de causalidade, a gente não consegue aplicar o auto de infração e dessa forma, né, sem uma penalização, infelizmente, a sanção, né, a multa, infelizmente, ela ainda é um dos grandes instrumentos para conseguir frear a criminalidade, né? Principalmente essa criminalidade de fogo. A polícia ambiental, né, por se tratar de uma polícia militar, né, o nosso ciclo da persecução criminal, né, que é todo pega toda desde da infração cometida criminal até a investigação e o julgamento, né? Então, a persecução criminal a gente pega só esse começo, né, da parte preventiva e repressiva, mas a investigação não cabe a nós, né? Então, a gente faz uma avaliação da área, demonstra para a Polícia Civil que lá ocorreu uma degradação, né, por meio de queimado, e faz a destinação dos autos à Polícia Civil para que ela proceda na investigação, se possível, né? Então, o incêndio, ele é crime, e é crime de ação penal pública incondicionada. Assim que a gente tem notícia do fato, inicia as investigações. Independente, às vezes, né, se alguém veio ou não. A pessoa pode, às vezes, fazer um disque 100, né, ou ligar na delegacia. Quando chama a guarda, a polícia militar, o ambiental, eles fazem o boletim de ocorrência deles. Esse boletim chega pra gente apurar. E uma vez que chegou aqui a notícia crime, o que a Polícia Civil trabalha? Ela quer saber, houve um incêndio, ele foi criminoso, ele foi acidental, né? Quem fez esse incêndio? Quem causou esse incêndio? Aí a gente aciona a perícia, aí a perícia, né, ela tenta levantar ali onde começou o incêndio, se tem, aí eles veem na indício, se tem indício de algum produto inflamável ou não, né, às vezes, né, essa época tem muita seca, às vezes é um cigarro que a pessoa jogou ali, né, a perícia normalmente ela vai determinar o quê? Se é acidental ou se foi criminal. Porque se foi acidental, né, às vezes tem muito raio, né, alguém passa, às vezes o culposo jogou ali uma bituca de cigarro, a gente quer saber, né, como começou o fogo. Mas, né, no caso de bituca de cigarro, e tem também o incêndio culposo. A pena é menor, mas é de 3 meses a 2 anos de prisão. E o nosso setor de investigação, ele já trabalha mais ali, quem deu início àquele incêndio. Aí é a pessoa que vai responder criminalmente por esse crime. Aí quem causou, ele responde pelo crime de incêndio. E o incêndio doloso, a pena é de 3 a 6 anos de reclusão. Fora a pena de multa, que é altíssima também. Pelo direito ambiental, né, a responsabilização ela tem que ser feita de forma subjetiva. Isso até por súmulas do Supremo Tribunal Federal e jurisprudência do STJ. Então, o que é a responsabilização subjetiva? A gente tem que estabelecer um nexo de causalidade. A gente tem que estabelecer o dolo ou culpa do agente para conseguir aplicar o auto de infração. Além das multas, ele tem que reparar esses danos. Aí tem o processo criminal, tem o administrativo, né, que é da prefeitura, da polícia ambiental. Então, assim, é uma situação complicada ali para o autor. É importante que as pessoas não façam não tenham esse tipo de atitude. É uma atitude criminosa. Nessa época do ano que tem estiagem, né, o pessoal que trabalha com lavoura, né, o pessoal mais antigo, eles têm muito costume de colocar, às vezes, fogo em pastagem. A gente tem, por vezes, alguns agricultores que chega esse período do ano, a gente sabe que eles se aproveitam. Então, eles têm, de repente, um cultivo de amendoim ou algum cultivo que ele precisa atirar o fogo, né? Agiliza, acelera o processo dele de plantio e colheita. Então, ele aproveita que o estado de São Paulo inteiro está pegando fogo, ele ateia fogo, né? De forma criminosa, e consegue fazer esse plantio mais recente. Então, assim, essas circunstâncias, o policial, quando vai no local, ele faz esse questionamento, né, propriedade. Qual que é a sua atividade profissional rural? Eu tenho algumas cabras de gado leiteiro. De acordo com a forma, você vê como que aquele fogo impactou a atividade profissional rural dele, né? Ou não, ou favoreceu, né? Então, isso é o que a gente precisa na hora de estabelecer um nexo de causalidade para a aplicação do auto de infração. Às vezes, né, ela pode até, ali na sua propriedade, às vezes a pessoa, né, consegue uma autorização, tem que ter autorização do órgão específico para isso, não é tão simples assim. E colocar fogo em pastagem, né, se tiver floresta, pegar floresta, a pena ainda aumenta 1/3 essa pena. Então, assim, é uma situação grave e a pessoa responde por um crime grave, então, assim, não é tão simples assim. Então, as pessoas, né, têm que tomar mais atenção nas suas atitudes. Seja acidental, seja, né, criminal, né,
é o descuido, né? Numa época de seca dessa, não é muito difícil também de pegar fogo, né? As pessoas teriam que ter essa consciência, né, de estar realmente vendo essa questão da natureza. Tomar cuidado com pequenas queimadas. Às vezes a pessoa fala, eu só estou apenas queimando um pequeno lixo na minha casa, mas essa pequena fagulha, ela pode pular na faixa etária de 50 metros ao redor da casa dela. O que a gente pede ao pessoal, né, da população que socorrense, não limpe quintal nessa época de seca, né? Não queime suas folhas, recolha os seus lixos, deixe guardado ali, acione a coleta seletiva da prefeitura, né? Que com esse tempo seco e com o vento constante, para perder esse fogo, esse pequeno lixo queimando, e a gente pode causar uma catástrofe aí. Vale ressaltar também que grande parte dos incêndios em mata, ele é causado pelo homem. As pessoas têm uma falsa ilusão de que do nada começa o fogo. Nada começa do nada, alguém foi causador. Então, tem que ter essa conscientização das pessoas, porque já faz 3 anos que estamos aqui, quase para 4, e tem uma alta incidência de focos aí de incêndio na mata. As pessoas, como o sargento comentou, quer juntar o seu lixo, quer atear fogo ali, perde o controle, bate o vento, espalha e aí vira o caos, né? Nós temos 2 viaturas, mas é uma equipe. Então, quando a gente não está atendendo a emergência clínica ou o resgate, a gente está na parte de incêndio e salvamento. Então, se as pessoas ajudarem a gente a não ateando fogo, não querendo causar o problema, vai todos da população ter a sua vantagem, né, nesse caso. O que a gente pede para a população? Nunca use o fogo de encontro. Tá? O fogo de encontro ele só pode ser utilizado em último caso na preservação de uma área cultivada, de uma residência pelos bombeiros. Tá? Então, tem a utilização do pinga-fogo aí. Vocês podem ocorrer, talvez eu, bombeiro, utilizando, mas eu aconselho que ninguém use, tá? Porque você pode aumentar essas chamas e perder o controle, o que era para queimar uma mata só, vai queimar 2, 3 matas auxiliares aí. Tá? Então, o meu conselho é que nunca use o fogo de encontro, a não ser com a responsabilidade do bombeiro próximo de vocês. E a utilização do pinga-fogo também ele é um equipamento próprio para isso. As pessoas costumam usar garrafa PET, colocar em outros recipientes que não é próprio para líquidos combustíveis. Então pode até se acidentar com isso daí também. Pode pegar fogo na própria pessoa. Como o sargento falou, é o último recurso. A gente tem toda uma avaliação do local, a direção do vento, qual é o tipo de mata, para você aí utilizar o pinga-fogo, que é um equipamento próprio para isso. Então, equipamentos impróprios que as pessoas fabricam nas suas residências, elas podem ocasionar um risco para elas mesmas, tendo um acidente aí de queimado. Se eu tiver que fazer um fogo de encontro, eu não vou saber. Eu já tive essa aula, eu já tive cursos com o Corpo de Bombeiros, inclusive de combate de queimada. Já me passaram nessa matéria, mas se eu tivesse que fazer, a peculiaridade é muito grande. A possibilidade de você acabar gerando um dano maior do que um prejuízo, que é algo mais benéfico, é muito maior. O uso do fogo ele tem que ser realizado com muita consciência, né? O fogo, a gente, numa campanha que nós fizemos um tempo atrás na secretaria, a gente usou como frase algo que é bastante fidedigno, né? O fogo, ele leva em poucos minutos, né, o que se leva uma vida para construir. Então, o fogo tem que ser usado com restrição, né, com precaução, de forma bastante preventiva, né? E existem medidas que você pode adotar para evitar a ocorrência de fogo, né? Principalmente aqueles proprietários que têm áreas com bastante vegetação, no período das estiagens, né, de manter o acero, né? Se montar aceros ao longo dessas áreas mais vegetadas, porque o acero ele impede, né? Ele impede a propagação do fogo e evita que isso atinja proporções maiores. Se a gente observar toda a região aqui, a gente vai ver que as estradas, né? As áreas que são intercortadas por estradas, pelas áreas de servidão e tudo mais, elas estão protegidas. Por quê? Porque elas funcionam como acero. Então existem medidas que podem ser adotadas, a Secretaria de Meio Ambiente está à disposição para auxiliar, orientar qualquer proprietário, né, sobre como providenciar o combate aí à ocorrência de incêndio. Só quem já esteve próximo de uma queimada dessa proporção percebe o quão ineficiente é o combate comparado com a prevenção. Então, assim, a grande forma da gente conseguir coibir as queimadas é tomando as medidas preventivas, né? Então, os proprietários de propriedades rurais fazerem um acero
nas margens da propriedade, né? O que é o acero? É uma área de segurança. Então, você pega, por exemplo, ali 3 metros, né, conforme a legislação, da cerca da propriedade, e você passa um arador, passa um trator e consegue remover a vegetação dali para que o fogo não se propague, né? Então, tem inúmeras formas, né? Uma manutenção da vegetação em área comum, né? Obviamente que a vegetação em APP não pode ser feita essa manutenção, mas na área comum, muito tranquilamente pode ser feito. E o que a gente observa é que nesses momentos são realmente os momentos em que essas propriedades que não têm a manutenção adequada são vitimadas. Que o pessoal faça os aceros, né? Em volta das suas residências, né? Que quando o fogo chega, ele chega numa proporção muito grande, e se a gente não tiver acesso a esse acero também, o pessoal vai perder as suas propriedades aí, né? Não tanto o acero como próximo da residência, acero próximo das áreas cultivadas, o acero próximo das áreas de preservação permanente, né? Então isso ajuda muito no combate. Quando a gente tem qualquer tipo de acero, a gente consegue acessar com a caminhonete. Então a caminhonete é 4x4, a gente tem um acesso mais rápido ali e combater o incêndio ou preservar aquela residência. O acero ele é primordial nas fazendas e áreas rurais. Por quê? As pessoas elas nunca imaginam que o fogo vai chegar próximo da casa. Ou melhor, nem pensa que vai ter um incêndio próximo da sua residência. Então, grande parte das pessoas que moram nas áreas rurais, eles não têm essa dimensão, só conseguem ter essa dimensão quando o fogo já está chegando. E aí não dá tempo de você preparar maquinário para você poder fazer um acero para proteção do seu bem mesmo. Então, até fica de alerta, né? Você que mora numa área rural, você que tem um sítio, que você tem que ter um gado, uma plantação, tenta fazer uma área de limpeza. E o que é um acero? Às vezes a pessoa, o que é um acero? É uma parte como se fosse uma estrada. Você vai limpar uns 5, 10 metros, para que se o fogo chegar nessa estrada, ele não passe, não continue queimando, e aí ele não atinja a sua residência, não atinja sua plantação, os seus bens aí. Terem a parte de nascente, um lago, se puder ter o veículo, que é um trator com gastante, que suga a água, que pode utilizar para apagar os incêndios. Uma atenção muito grande, como vistoria nas propriedades, porque tem fazendas e sítios e dá para fazer essa vistoria, até mesmo com veículo. Por exemplo, se a gente tem uma fazenda aqui, começa a fazer a vistoria, você vai ver que tem um foco de incêndio, você pode eliminar ele logo de início, e juntamente com o acero. O governador do estado ele vem implementando diversas novidades, né, destinando diversos maquinários para conseguir fazer aceros, né, para conseguir dar um correto combate a essas queimadas, né, além de muito treinamento, o gabinete de crises, inclusive. Já tem alguns municípios na região que estão sendo pioneiros na instalação de câmeras em áreas rurais, né? A gente consegue fazer um lastro muito grande dos veículos que adentram a área rural, como rota alternativa, até para fazer esse tipo de criminalidade, né? Geralmente estão já migrando com o sistema Muralha Paulista, que é um sistema do governador do estado de São Paulo, né? Do secretário da Henrique, que permite visualizar aquele veículo que passou lá, criar um rastro de acordo com o emplacamento, verificar se ele está roubado, se ele está furtado, se tem alguma outra queixa registrada por um outro policial. Então, é uma sistemática que realmente traz segurança para a população do interior. É muito difícil, para ser bem sincero pela minha experiência, é muito difícil a gente reverter um cenário de queimada ocorrendo. Né? Então, volto a falar mais uma vez, o que eu percebo na área de meio ambiente é que o grande poder reside na prevenção, na educação ambiental. Isso é muito importante. Como a gente tem essa consciência de preservação do meio ambiente, eu acho que isso é importante, esse trabalho que vocês estão fazendo aqui com a gente, para que todo mundo tenha mais consciência, cada vez mais, dessa gente que depende da natureza para viver, né? Ela que gera água, né? Para nós, todos nós. Eu acho que, né, na realidade, nós somos um ambiente único, né? Nós e a natureza, nós precisamos cuidarmos um do outro, né? A natureza cuida de nós, né? Fornecendo essas plantas medicinais, as plantas alimentícias, as melíferas, e nós precisamos dar o nosso, né, a nossa contribuição, o nosso retorno, ajudando, né, a manter. Nós dependemos dela, né? Então não é... Então é extremamente importante nós termos essa consciência e realmente cuidar da preservação ambiental aí como um todo, né? Que é importante conscientizar a população, né, que precisa tomar cada vez mais cuidado, né? Porque as secas estão mais longas e o fogo tem se tornado uma coisa constante no Brasil inteiro, né?
Já tivemos ano passado diversos prejuízos aí em áreas enormes, né, de canaviais. E agora chegou em Socorro, né? Esse incêndio realmente acho que veio para conscientizar as pessoas, né? Toda a população. E todo mundo depende, né? Que a água é para todos. Bom, é uma perda, né, em todos os sentidos, uma perda em recurso genético, né? É uma perda biológica. A gente pensar que Socorro é um município embora seja bastante fragmentado, é um município que ainda dispõe de muitos recursos naturais, que são atrativos, né? É uma beleza paisagística que nós prezamos, crescemos na cidade e convivemos com isso, mas também é um atrativo turístico que contribui muito para o desenvolvimento da cidade. Então, preservar, quando se preserva as áreas naturais de Socorro, você não preserva apenas o meio ambiente, você preserva a cultura local, né? As tradições da população, além de empregos, né? Então, para mim, é triste, é doloroso ver o que aconteceu aqui. Socorro é rica, a comunidade precisa conhecer isso, né? Isso que é o mais importante, a importância disso aqui para a cidade. As pessoas tendem a valorizar muito mais o que está fora do que está aqui dentro. E eu acho que eles deveriam conhecer mais, vir mais, né? Conhecer isso para a gente proteger isso. Entendeu? Uma cidade como a nossa, que tem um turismo rico, né? Tem uma biodiversidade muito grande, que muita gente olha, vamos proteger o rio, só a água. Não, depende de muita coisa só proteger o rio. Não, tem muito mais coisa, tem muito mais animais, muito mais plantas aqui que a gente tem que proteger, que a gente tem que tratar bem. Nós temos uma cidade rica, uma fauna e flora rica. Ainda precisamos ter mais flora, muito mais. A gente precisa proteger o que a gente tem e aumentar isso. Para quê? Para que a gente tenha, não para nós, mas para os nossos filhos, para os nossos netos, uma cidade sustentável, uma cidade que vai ter emprego, que vai ter renda e que vai chamar a atenção do resto do país ou até do mundo, se Deus quiser. Então é preciso conhecer para proteger e tratar melhor o que a gente tem. Os incêndios, né, que são provocados são crimes ambientais e as pessoas devem ter essa consciência de fazer a denúncia. A denúncia ela pode ser feita tanto pelo 153 através da Guarda Municipal e Defesa Civil, tanto pelo 190 da Polícia Militar. Então não tenha medo, o seu nome vai ser mantido em sigilo para que juntos a gente possa realmente proteger a nossa natureza, né? Como foi falado, a gente precisa da natureza. Então, não tenha medo, denuncie realmente que as autoridades vão tomar providência. A gente consegue através de vocês. A gente é muito grato, a Defesa Civil consegue ter uma resposta rápida através da população. Essa luta é contínua, todos os dias estamos disponíveis 24 horas por dia à disposição da população. Eu peço também aos moradores, né, que eu sei que muitos deles às vezes querem nos comunicar através das redes sociais, que está pegando fogo em algum lugar, em outro, é que o bombeiro em si, ele não funciona com redes sociais. Né? O nosso telefone de acionamento é 193, né? Aciona, joga nas redes sociais, mas também acione via 193, né? Porque às vezes a nossa central, dependendo da quantidade de ligação que vai chegando, ela pode nos triar para uma captura de animal, para um acidente de trânsito, e às vezes tem uma mata com residências e famílias próximas com risco de perder suas vidas, e essa ocorrência não foi cadastrada, e a gente não fica sabendo porque a gente não está no quartel. Hoje existe para o pessoal da área rural o aplicativo Bombeiros Emergência, né? Baixe no seu celular, é um aplicativo fácil de usar, tanto para fogo e mato como emergências clínicas, né? Que você vai falar ali todos os parâmetros que o seu parente está passando, que a gente pode atender, ou o local do incêndio, que ali ele consegue colocar ali uma geolocalização no próprio aplicativo na hora que ele está salvando o local de atuação, na qual vai ficar muito mais fácil o atendimento. A gente chega muito mais rápido, a resposta operacional aí vai ser eficiente aí e a gente vai atender o mais rápido possível. Hoje, o policiamento ambiental, né, já desde o ano passado, a gente tem uma consolidada, uma cabine do Copom. É só você discar o 90. Só discar o 90, informar com devidas, né, com devido detalhamento, né, aonde ocorreu a queimada, e aí a Polícia Ambiental vai ter ciência. Eu já, né, conforme já havia comentado anteriormente, é muito importante a presença da população na localização do infrator. Então, assim, se você localizar uma queimada, talvez não seja ainda o momento da Polícia Militar intervir.
a Polícia Ambiental, né? Porque o Corpo de Bombeiros ou as centrais da rodovia vão prestar o apoio de combate à queimada. Porém, é nesse momento que a gente consegue a materialidade de quem está ateando fogo, talvez alguma referência. Então, se os senhores estiverem numa rodovia transitando e observar apenas a queimada, é o contato com a concessionária da rodovia. Caso os senhores localizem uma área queimada, né, de queimada dentro de uma área rural, a competência é do Corpo de Bombeiros. Caso vocês localizem algum infrator e tenha informações desses infratores, é muito importante fazer o contato 90 para ser deslocado uma viatura quanto antes, porque só para você poder entender, se uma viatura do policiamento territorial ele chega no local e ele consegue qualificar o indivíduo no ato e tem determinados indícios fortes de que ele realmente tenha cometido o crime, com base nesse boletim de ocorrência, a gente consegue lavrar um auto de infração. Liguem, façam contato com as autoridades que têm essa competência, né? E sejam amigos do Estado para a busca dos infratores, né? Eu costumo falar muito que apenas aqueles que dão risada da discordância do Estado com a população é o crime organizado. Então, a gente está vivendo uma fase de muito mais intervenção do crime organizado nessas ações. Então, assim, é uma guerra. É uma guerra que a gente está vivenciando, é uma guerra híbrida, uma guerra de narrativas, que a gente precisa muito da população do nosso lado, né? Não vejam a Polícia Ambiental de forma alguma como contrário à população. É muito pelo contrário. A Polícia Ambiental ela vem se fortalecendo muito no sentido da educação ambiental, no sentido de trazer mais informações. Nós temos as páginas oficiais nossas, no Instagram, no Facebook, que trazem muitas informações de qualidade. Então, assim, vejam a Polícia Ambiental como amigos, né? Que vão conseguir, de fato, encontrar esses autores criminosos e conseguir gerar um nível de justiça, né? Para esses delitos que eles estão realizando. A gente precisa muito da população do nosso país.